E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, o nosso podcast aqui da Revo. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou aqui com o meu brother Gustavo Ribeiro. Oi, gente! Muito bem, hoje nós estamos reunidos aqui para falar sobre o que, Gustavo? Para falar sobre 3D. 3D. Mas se você é do 2D, não sai desse podcast, não. Porque ele vai sendo importante. Para todos nós. Recentemente a gente gravou sobre o Blender, que é um software gratuito de 3D. Ele por si só já é um episódio muito bom sobre o 3D em si, né? Então, e pra quem faz o 2D também, o Rainer tava junto. Sim. E a gente falou sobre umas aplicabilidades dele no 2D que é muito, muito útil, né? Então, recomendo que todos escutem esse episódio. E depois que a gente publicou sobre ele, a gente faz o nosso podcast aqui já tem, 3 anos, mais ou menos, sei lá? Isso, 3 anos de podcast. E então acho que muita gente nova chegou e muita gente começou a perguntar de novo, né, sobre 3D. Isso. E a gente já tinha gravado algumas vezes, né, por exemplo, um episódio das antigaças lá, que era como começar na modelagem 3D, né? Então a gente resolveu conversar mais uma vez sobre como que você começa no 3D, mas dessa vez talvez com uma visão um pouco mais ampla e não falando apenas da modelagem 3D em si, que é só um nicho dentro do 3D. Exato. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer no 3D e como que você pode começar a explorar essa área de um jeito suave, um jeito tranquilo, e até pra galera que é do 2D vai poder usar as funções que a gente recomenda sempre pro 2D, né? Exato. Então, venha conosco e já de início eu quero perguntar pra vocês aí. Eu quero saber antes de você ouvir esse podcast, o que você acha do 3D, caso você não conheça ele, né? E quero ver sua impressão no final do episódio também. Sim. Então, não esquece de largar esse comentário aí. Então, vamos lá. Bora. Como que a gente pode... Eu tava pensando como que a gente podia começar a falar sobre isso sem ser de uma maneira, tipo, tente tal software. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre o que é o 3D. Provavelmente antes de fazer 3D, todo mundo começa desenhando, né? Então vamos falar um pouquinho das diferenças que ele tem com a arte 2D. E quais são, não todas as suas áreas, né? Porque são basicamente infinitas, mas quais são as áreas mais gerais, né, do 3D? Vamos começar sendo o mais simples possível, tá? Quando a gente fala 3D, a gente tá falando sobre uma área, um campo da computação arte, gráfica. Computação gráfica ou arte para entretenimento, tá? Que ele pode ser aplicado desde o concept art até a finalização de um projeto audiovisual, jogos e por aí vai. Então você pode fazer um conceito de um personagem do cenário no 3D, isso já acontece, é uma tendência, e você pode finalizar o projeto, que é o que a gente tá acostumado a entender que é pra isso que serve o 3D, sabe? Fazer um filme de animação, fazer um jogo, fazer uma série. E outra coisa que é legal salientar é que o 3D são vários processos diferentes, né? Exato. Não é como um ilustrador, onde você vai começar e terminar a peça. Sim. Geralmente, né, quando você está dentro da indústria, uma etapa vai ser o concept, daí vem a modelagem, daí vem a textura, aí vem a iluminação, aí tem a comp, tudo, né? Então, são várias etapas diferentes, dependendo de onde você estiver, você vai fazer só uma dessas etapas. Ou dependendo, você vai fazer todas. Exatamente. Sabe? Aí, eu acho que é bem importante dentro da abordagem que você vai ter para estudar o 3D, sabe? Se você é um artista 2D, você tá estudando o 3D muito mais para te ajudar no contexto do todo, sabe? Porque você tá pensando... E eu acho que é muito dessa... eu acho que é mais essa nova abordagem que eu acho que seria legal a gente falar hoje, que é sobre o todo no estudo do 3D, sabe? Tipo, porque, por exemplo, se o artista 2D, ele vai lá e vai estar sempre tentando finalizar a ilustração ou finalizar o conceito, mas sempre pensando numa imagem como um todo, sabe? Às vezes, no 3D, como o processo ele é muito mais demorado, sabe? A gente não tem a mesma velocidade que um artista 2D, pelo menos não se você não tem muita experiência, você não tem a mesma velocidade para produzir uma imagem final. Às vezes ele pode dar aquela noção de que é muito segmentado, sabe? E também por uma necessidade da nossa indústria, nem a nossa, mas lá fora, que as pessoas falam muito, você precisa ser especialista, as pessoas acabam não abrangendo todo o leque de áreas que você pode abranger no 3D, sabe? E já vou comentar outra coisa sobre isso, que geralmente quando a gente começa a estudar essa parada, sempre você vai procurar conteúdo na internet, sempre tem aquela coisa assim, no Brasil você tem que ser generalista
E pra fora, geralmente você é um especialista, né? Tipo, generalista é quando você sabe de tudo um pouco e o especialista é quando você sabe muito de uma coisa específica. Mas como isso aqui é um episódio introdutório, né? Do que você faz pra começar, eu já diria pra você esquecer isso de começo. Porque eu acho que o mais importante no início é você, como a gente já falou que são várias áreas específicas, né? Você tem que experimentar cada uma delas. Eu concordo. Porque às vezes você olha e você fala assim, porra, mas eu quero fazer a modelagem. E daí, tipo, você se quebra anos de estudar modelagem pra no futuro você descobrir que você tem uma facilidade filha da puta com, sei lá, textura. Exato. E daí você poderia estar investindo seu tempo nisso. Então, experimenta um pouquinho de cada coisa pra ver o que você gosta, o que você se dá bem. Então, vamos esquecer essa parada e vamos falar da parada geral. E aí eu acho que entra o tema do podcast, né? Que é como começar no 3D. Eu acho que, cara, pra você começar no 3D, você tem que experimentar tudo, sabe? Tem uma lei que eu gosto de usar de aprendizado, fazer o mínimo com o máximo. Usar o mínimo e fazer o máximo de coisas com o mínimo, sabe? Então, tipo assim, você pega o mínimo de ferramentas de modelagem, o mínimo de ferramentas de textura, o mínimo de ferramentas de luz, e você aprende o contexto geral. Sabe? E com isso você gera o render mais da hora que você pode gerar. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia, como o processo de aprendizado, tipo, sei lá, você vai entrar num software 3D, igual o Maya ou o Blender. Você vai começar lá estudando navegação, provavelmente você vai criar um cubo, você vai entrar na modelagem. Aí depois você vai, tipo, modelar, porque modelar, tipo, é um processo que leva um tempinho, aí você vai pra luz, sabe? E daí você vai pra textura e daí você vai pra luz. O problema desse processo de você, tipo, não tentar ter um overview geral é que você pode ficar muito tempo na modelagem. No caso, como a gente faz arte, você vai ficar muito tempo na modelagem e não vai ter um trabalho final. Sabe? Tipo, você não vai ter um trampo final. Porque você não estudou toda a parte do processo. E essa é uma realidade que, sei lá, aconteceu comigo por muito tempo, sabe? Tipo, então, tipo, estudar o processo todo e tá sempre tentando finalizar uma imagem, eu acho que pra quem vai começar no 3D, não importa se ela tá bonita ou se tá feia, sabe? O que importa é que você sabe ir lá, abrir a luz, botar ela no cenário, jogar ela lá e fazer uma texturinha boba e já era. Então você vai estar sempre pensando no contexto do todo, sabe? Você não é só um modelador, você tá pensando, imagina um contexto geral, sabe? Então acho que é muito importante isso pro processo de aprendizado. Uma outra coisa que eu vejo que é de muito erro é que a galera tenta estudar todas as coisas fora do contexto quando tá começando, sabe? Deixa eu dar um exemplo. Não, eu preciso saber todas as ferramentas que tem aqui dentro desse software para daí eu começar a aplicar tudo, sabe? Eu preciso estudar, saber todos os botões fazem. Não. Tipo, o ideal é que você aprenda o mínimo de ferramentas e use ela das maneiras mais criativas possíveis para poder se expressar, tipo, com o mínimo de restrição técnica, sabe? Então, o quanto mais você conseguir usar o mínimo para expressar o máximo da sua criatividade artística, melhor, assim. Então, escuta o que a gente tá falando. Não se o 3D geralmente é uma parada que assusta muito quando você entra. E se você entra no 3D, seja você um artista 2D, seja você um artista que quer fazer 3D, com uma mentalidade que eu preciso saber todo o software, para aí você começar a sua produção artística, você vai passar por um processo de frustração muito grande. E não é isso que a gente quer pra você. A gente quer que você entre no 3D e daqui, tipo, 2 semanas você já esteja vendo lá sua bolinha renderizada, seus predinhos, saca? Seu solzinho ali atrás dos prédios. Tá você imaginando que uma bola é o Homem-Aranha no meio do céu. Saca? Mas é esse processo, sabe? Sabe? Porque não é um processo... Ele tem que ser um processo prazeroso pra você. E aprender ferramenta não é prazeroso. Um exemplo comparativo, assim, é quando a gente aprende, sei lá, ilustração, que o cara tem aquele problema que ele acha que ele tem que aprender tudo de iluminação, tudo de fundamentos, tudo de anatomia, antes de começar a criar. Tipo, é um processo que tem que caminhar tudo junto, sabe? Pra você conseguir ser criativo e evoluir a tua técnica, né? Então, tem isso. E a gente fica falando a galera do 2D no 3D, qual que é a aplicabilidade que essa galera pode fazer dentro de um software 3D, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ver é que o 3D, ele veio
pra ser disruptivo mesmo, sabe? Ele veio pra, tipo, transformar a indústria. Você tem hoje muito artista de concept, muito ilustrador, que já mexe com 3D e já adiciona o 3D no seu workflow, sabe? Tanto pra acelerar o processo, sabe? Ou pra melhorar e elevar o nível de arte que ele tá fazendo. A gente tem o exemplo do Rainer aqui, sabe? Que ele tá estudando muito Blender, tá tipo full Blender, e o trampo dele tá melhorando absurdo, assim, sabe? E ele tá curtindo pra caramba 3D, quer aprender cada vez mais. Eu acho que a base do 3D é que ela pode te dar uma percepção diferente para aqueles mesmos conceitos que você estuda no 2D, sabe? Sim. Por exemplo, você estuda luz, projeção de sombra. Uma coisa que as pessoas não percebem é que no 3D tudo isso a gente já tem Pronto. de graça, sabe? A perspectiva tá ali, Sim. sabe? A luz você bota, ela projeta sombra, já era. Não é que você não vai mais precisar saber perspectiva, né? Mas ele acelera o teu processo, ele te ajuda a ter ideias mais rápido, né? Por exemplo, cada vez mais eu vejo no ArtStation, assim, quando você abre uma ilustração fodona, assim, um cenáriozão, aí quando tem um breakdown embaixo, assim, como que o cara fez passo a passo, aí, tipo, você vê que a primeira imagem é, tipo, uns blocão cinza num software 3D. Exato. E daí o cara vai trabalhando em cima disso, porque é muito mais fácil fazer isso do que você tá 2 horas numa pintura e você vê que você arruma uma perspectiva foda, assim. Você fala, puta, que merda, vou ter que arrumar tudo isso. Ou você pensa assim, pô, será que mais um prédio ali vai ficar legal? Aí você mete ali no 3D, você já sabe Só duplica se vai o que você funcionar já tem, ou não, né? sabe? E você não vai precisar, sei lá, desenhar tudo, fazer as linhas, pintar. Então é uma coisa que realmente acelera, assim. E não só acelera, como às vezes te dá aquilo que eu falei antes, te dá uma visão diferente. Às vezes você entende melhor a perspectiva. Entende melhor. E numa próxima, talvez você nem precisa do software, só vai saber fazer melhor. Sabe? Exato, porque você pode pegar a câmera diferente do 2D e falar assim, nossa, agora eu vou mudar essa câmera pra esse ângulo, sabe? Ou eu vou mudar essa lente e a distorção do cenário vai mudar porque eu tô mudando a lente, sabe? Total. Às vezes você tá imaginando uma cena na tua cabeça, aí só de você pode testar fazer, sei lá, uma pan com a câmera e você vai descobrir que tem um ângulo muito mais da hora, assim, pra Exato. Então vai dando uma noção de tridimensionalidade maior também na sua cabeça. Eu acho que, no geral, todo mundo devia aprender 3D, sabe? Nem que seja o básico dele. Por quê? Primeiro, tá cada vez mais fácil, já não... você que está aí nesse podcast escutando a gente fala, meu Deus, eu nunca vou aprender 3D porque é muito difícil, porque é muito assustador. Cara, hoje em dia é muito mais fácil estudar 3D. Hoje em dia o software é muito mais acessível. O Blender é um software gratuito. O Maya tem uma versão de 3 anos gratuita para estudante, sabe? E os softwares estão muito mais fáceis de usar, estão muito mais poderosos, sabe? Aquele negócio de usar o mínimo para fazer o máximo é muito mais verdade hoje em dia, sabe? Antigamente, nossa, era uma sofrência absurda. Você tinha que fazer o máximo e conseguir o mínimo, assim, sabe? Usar o máximo pra conseguir o mínimo. Hoje já é o contrário, sabe? Você consegue... É um processo muito mais criativo e muito menos técnico, sabe? Então, se você tem aí uma bagagem do 2D, ou se você ainda não tem, se é do 3D e quer começar, começa, cara. Mas começa desse jeito que a gente falou, devagarzinho, né? Esse é um tópico que eu quero entrar agora, que é essa questão do assustador do 3D, né? Que é 1 milhão de programas diferentes, as interfaces parecem cada vez mais complexas, né? Mas então eu quero falar um pouquinho sobre isso agora e desmistificar isso, que não precisa ter medo dessa parada. Porque assim, né, quando a gente pensa em 2D, é aquela parada, né? Você vai baixar lá um Photoshop, um Procreate e você tem um canvas em branco, você vai pegar o seu brush e vai mandar ver, né? Exato. Só que agora quando você abre um software 3D, é aquela avalanche de botão e ferramenta. É a parada mais opressora visualmente que você vai ver. Mas, por exemplo, no Photoshop eu tenho certeza que 99% das ferramentas você não usa. Exato. Porque... Ótima comparação. Ele é um software feito para várias outras coisas, só que a gente precisa o quê? De borracha e layer e brushes. E brush. Sabe? E uma correçãozinha de cor. Então, quando você abre um Maya da vida, pensa que ele é um software que ele é basicamente para produção toda. Exato. Então você vai modelar, você vai animar, pode texturizar, você faz o render, tudo lá dentro. Mas, por exemplo, se você quer só modelar, você só precisa de uma basinha que tem lá, tá ligado? Exato.
Tô sendo gentil, tem mais abas, mas, mas não é o software todo que você precisa usar. Só precisa entender o que você precisa para fazer o que você quer. Então, o que eu quero dizer é que, tipo, não tenha medo de um software, porque é só uma ferramenta que você vai aprender a usar e vai ser de boa. O que você precisa ter na sua cabeça é entender qual que é o processo para você aprender a fazer alguma coisa, tipo modelar. Então, quando você aprender a modelar no Maya, se algum dia você quiser aprender o Blender, vai estar tudo em lugares diferentes. Mas a partir do momento que você saber onde tá essas gavetas, você vai saber modelar igual. Porque o processo de modelagem é o mesmo. A diferença vai ser a ferramenta que você vai usar, que é o software, né? Exato. O Murilo falou tudo agora. Porque às vezes a gente olha o software e fala, meu Deus, precisa aprender esse software. Não, cara, você só precisa usar o que... Só precisa tirar dele o que você precisa dele, sabe? É claro que tem coisas que são bem diferentes, né? Por exemplo, quando você pega o Maya e o ZBrush. Eles são bem diferentes no... Em termos de navegação. Navegação, isso que assusta, né? Porque a forma de você mexer dentro do software 3D, né? De você ir pra frente, pra trás, muda totalmente. Então, muda. Mas dá nada que um tutorialzinho não resolva, né? Da Escola Revolution. Entra aí no nosso canal. Pra gente dar uma pincelada pras pessoas, assim, o que a gente tem de software 3D? Ó, hoje em dia a gente tem de software 3D, os mais usados na indústria. São Maya, sabe? Em ordem de uso mesmo. Maya primeiro, aí você tem o Max, você tem Blender, Houdini, Cinema 4D, que é usado muito pra motion graphics, sabe? Tipo, é usado pra caramba pra motion, mas é um software muito poderoso, sabe? O Maya, o Max, eles dominam basicamente produções de animação, efeitos visuais e jogos, sabe? O Houdini também tá dentro animação, efeitos visuais e jogos. O Blender, ele tá entrando meio que pra tudo, sabe? Ele é... A gente já falou disso, se você não vê esse podcast, vai lá. Blender é meio que futuro. Eu falei de cinema 4D. Aí, assim, você tem outros softwares 3D, que daí já não são um pacote que faz tudo, sabe? É um pacote completo, que vai da modelagem até a animação e o render final. Aí você tem, por exemplo, o ZBrush, que é um software de escultura digital, sabe? Que é outro software que daí ele se encaixa na modelagem, que é uma parte do processo. Ele pode não englobar todo o processo, mas acho que ele é acho que é um dos mais queridos, né, pela galera. Que a galera que usa ama essa parada. Ama absurdamente, sabe? É o software amor da vida. Porque ele fez a escultura, no caso, a modelagem 3D, virar um processo muito mais artístico. E muito menos técnico. Isso é uma coisa, né? Tipo, os outros softwares a gente usa de uma forma um pouquinho mais técnica. Acho que isso também é uma das barreiras para as pessoas, né? Tipo, eu gosto de desenhar, o que eu vou fazer só... parece que eu tô mexendo num software de... Sei lá, que eu vou construir uma ponte. Mas é isso aí que você vai fazer mesmo. Mas o ZBrush, ele é mais como se você pegasse um pedaço de argila e começasse a modelar ali, né? Esculpir. E modelar. Esculpir é outra parada. A diferença entre modelar e esculpir? A modelagem, quando você modela com argila. Quando você esculpe na pedra, na madeira. Você tá retirando o volume. Aí, ó. Sala 1604 é informação. Enfim. E aí você tem o ZBrush, você tem também... Qual outro software que eu posso falar? Aí você tem softwares que eu vejo muita gente do 2D usando, sabe? Tipo SketchUp, que é pra blocar cenários. Mas eu acho que se você mexe com o SketchUp, você já podia ir direto pra um Blender, sabe? Você ia surtar e ia pirar mais com as possibilidades. Só que às vezes as pessoas falam, não, mas o SketchUp é mais fácil. Cara, eu lembro o Harner. Eu falava assim, Harner, usa um software 3D, usa um software 3D. Aí ele foi primeiro pro Toon Boom lá. Sabe que ele queria fazer o storyboard da empresa que faz o Toon Boom. Porque ele queria fazer storyboard mais em 3 dimensões e tal. Eu falei, cara, vai direto pro 3D que você vai ter muito mais ferramenta lá. Ele falou, não, mas aí por que eu não vou pro SketchUp? É mais fácil, eu só preciso fazer os blocos, não sei o quê. Aí ele começou no Blender, começou no Maya, daí foi pro Blender, e daí no Blender ele começou a modelar, daí daqui a pouco ele tava fazendo textura, daqui a pouco ele tava fazendo luz, e quando ele se viu, tipo, ele achou que ele ia ter uma funcionalidade só que era blocar os cenários, não. Ele já tava explorando tudo, ele queria aprender um monte de coisa, sabe? E já tava bem doido pra aprender tudo do software. Então, é muito de perder esse medo, assim, sabe? Sim. O 3D tá aqui pra ajudar vocês, não pra dificultar a vida de vocês. Então, continuando nos softwares, acho que é bom salientar também que da mesma forma que o ZBrush
tá lá um software específico para modelagem, daí a gente tem softwares específicos para textura, softwares específicos para render, né? Tem, por exemplo... Só que geralmente os softwares de render estão ligados a um software principal, que é o Maya, o Max e os outros softwares que eu falei, Maya, Max, Houdini, Blender e tal. Um software de textura, já você pode falar que é, por exemplo, o Photoshopzão, velho e bom. The Foundry Mari, que é um software de textura que é usado muito para VFX, que daí você tem aqueles render finalizados em 4K, sabe? Filme em 6K e tal. Aí os caras precisam fazer umas texturas gigantescas. Aí ele é muito bom porque ele permite você trabalhar com texturas tipo de até 32K, acho eu. Cara... Saca? Eu não sei porque a galera usa textura tão grande. Sabe? Talvez valha perguntar pra algum desses artistas de textura, o Paul Paulino, ou qualquer um desses caras que trabalha com Asset Hero mesmo e faz isso. Aí também tem o Substance, que hoje em dia é o amor da galera da textura, sabe? Porque ele é um novo paradigma sobre como fazer textura. Até o The Foundry Mari tá correndo atrás pra alcançar ele. Então, assim, de software de textura são esses. Aí de renderizador tem o V-Ray, o Arnold, o Redshift, o RenderMan. Aí agora tem o Karma do Houdini, tem o Corona. Vixe! Enfim. O Maxwell, o F-Storm. Nossa, tem muito renderizador. O que eu quero... Onde eu quero chegar com esse papo de 1 milhão de software, que daí acho que isso mais assusta do que aproxima, né? Mas é só pra galera ter consciência das 1 milhão de opções que tem, justamente para você ter consciência de que tem muita coisa e que você não deve se desesperar ou querer aprender todos de uma vez. A questão tem muitas opções, então vamos como baby steps, né? Devagarzinho, que a gente vai entendendo tudo. Mas só pra salientar, a gente falou desse monte de nome de software, mas assim, se usar o Blender, tá tudo que a gente falou dentro dele. Dá pra você fazer todo o processo dentro dele, sabe? Aí a gente já tá falando do nível mais super especializado de coisa, sabe? Então você consegue só abrir o Blender e fazer todo o processo dentro com ele e com o Photoshop, sabe? Outra pergunta que sempre aparece com relação a 3D, para quem tá começando, é a questão de tablets, né? A gente, no 2D, a pessoa pergunta, eu preciso de tablet para aprender a mexer, pintar no PC? Precisa, porque é bem indispensável. É muito importante. Tem uma galera insana que não tá ligado nessas informações e, sei lá, fica 2 anos pintando no mouse. Não faça isso, meu acontece. Amigo. Eu sei que se você pinta no mouse, você é meu herói. A gente não quer cagar regra dizendo que você não pode fazer isso, mas é uma questão de, tipo, com uma tablet você vai fazer tudo muito mais rápido e você não vai pegar um ler no teu pulso, né? Exato. Você não vai perder a tua mão em 3 anos. E se você acha que as tablets estão muito caras, dá uma pesquisada no OLX, compra uma tablet usada, sabe que você pode pagar um preço muito em conta nisso. Exato. Mas aí vem a pergunta, né? Tablets pro 3D, como é que funciona essa questão? Precisa porque eventualmente você vai ter que fazer textura, sabe? E pra fazer textura você depende da sensibilidade. Se você for esculpir no ZBrush, você precisa de diferença de pressão e o mouse não tem isso, sabe? Sim. Então o ideal é que você consegue fazer sem, sabe? Consegue. É esse o ponto que eu quero falar. Mas eventualmente você vai precisar dela, sabe? Você não precisa pra começar, eu preciso de uma tablet. Não, de maneira nenhuma, você não precisa. Mas conforme você vai vendo a demanda de fazer coisas mais complexas, a necessidade da tablet vai vindo. Mas, como esse é um podcast pra começo, você não precisa pra começo, tá? Exato. Eu modelo no Maya. Isso. E 100% no mouse, eu não preciso. Sim. A não ser que você realmente queira usar um ZBrush e tal, que é uma parada... Aí não tem como. Que precisa da tua pressão, aí você vai pra tablet. Mas... Poligonal? Modelagem poligonal você não necessariamente precisa. Então, não, modelagem poligonal você não precisa mesmo. Fica de boa, tá? Então, falamos um monte de merda aqui. Falamos não, tudo é verdade. Mas ainda não chegamos no ponto, né? O que você faz para começar? Então, vamos falar as dicas de como que a pessoa começa, né? No 3D mesmo. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é o que a gente comentou no começo, né? Experimentar softwares, né? Então, Blender é gratuito. Você pode baixar ele
E tem 1 milhão de tutoriais na internet, né? Exato. Não vou dizer que tem tutorial no nosso canal, mas a gente deveria fazer, né? A gente vai Porque fazer. o Blender... Quem quer tutorial de Blender aí, lota essa aba de comentários e fala tutorial de Blender, tutorial de Blender. Faz tempo que a gente não faz um workbox. É. Então, eu retiro tudo que eu disse e eu vou prometer agora que vai ter um tutorial de Blender, beleza? Isso Então, aí. aguardem, tá? Vamos dar umas semanas aí pra gente produzir e a gente faz esses tutoriais. Exato. Então, logo vai ter aqui no canal da Revo também. Aí vamos para falar de outros softwares, né? Se você quiser experimentar o Maya, ele tem a versão gratuita de estudante, que é uma licença de 3 anos. Então, tipo, eu tenho essa licença e, sei lá, acho que eu tenho mais 1 ano ainda e eu tô usando boa, né? pra caralho o software. É muito, cara, é sensacional isso que eles fazem, eu acho bem massa. Exato. E eu acho que foi isso que me fez querer usar o Maya. Sim. Tipo, essa acessibilidade que eles deram, né? De você poder usar o software sem pagar. Agora, para o Maya, a gente já tem muitos tutoriais aqui no canal, né? Exato. Aqui no canal da Revo você tem tutorial do Gus, tem do Giovanni. Então tem muita coisa Tem de introdução, Maya. tem modelagem própria, tem um monte de coisa. Exatamente, tem... Modelagem de uma arma, né? Sobre retopologia, tem sobre... Até de umas coisas mais avançadas, tipo você fazer cabelo, a gente também tem. Então, material para estudar que não falta. Exato. Se você é uma pessoa que quer testar o ZBrush, que é aquela parada da modelagem como se fosse uma argilosa, eu não vou dar 100% de certeza aqui, mas eu acredito que deva ter um trial do ZBrush, né? Pra você testar e ver se você gosta. O Blender tem uma função de modelagem parecida com o ZBrush, mas não é tão fodona quanto o ZBrush, né? Porque o ZBrush é o gigante nessa área. Tem um similar do ZBrush, que é um software de escultura também, que é o Mudbox, que é da Autodesk, que esse você consegue também 3 anos de graça. Legal. Então você pode usar esse. Então, tutoriais de ZBrush a gente também tem... Bastante. Tem uma série de vídeos que a Heloísa Duda fez, que... Putz, ela fez o processo todo de modelagem. Tem, tipo, literalmente horas lá pra você aprender sobre isso. E eu acho que se você quer começar, né, comece pela modelagem. Exato. E aos poucos você vai tentando entender as outras etapas do processo. Mas né? eu acho que é bom você sempre aprender tudo dentro de um contexto maior, assim. Você começa focando na modelagem, mas tá sempre pincelando uma texturinha e uma luz. Então, sobre os softwares, etc., eu acho que sempre tem opções. Se você tiver dúvidas, nunca deixe de mandar pra gente também. Exato. E agora, acho que pra gente fechar, a gente pode dar as nossas dicas, né? Dicas finais. Dicas um pouquinho mais específicas, mais abertas, pra quem quer começar e pra quem quer só experimentar, né? Ao meu ver, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é não fazer nada muito ambicioso, sendo que você está querendo experimentar as coisas, né? Sim. Então, às vezes, você pega aquele personagem com 1 bilhão de props nele e ele vai estar num cenário fazendo uma pose, você quer fazer uma animação. Não, calma que você tá no comecinho ainda. Então, eu diria pra você pegar coisas pequenas pra você fazer essas experimentações, né? Então, exemplo, você começou no Maya, sei lá, faz só um propzinho, né? Um propzinho que a gente fala é um objeto, né? Uma coisa pequena. Um microfone, uma TV, uma cadeira, um baú pirata. Vamos fazer uma coisa mais divertida, né? Uma arma. Então vamos supor que você pegou o tutorial do Gustavo lá da arma, você modelou a arminha lá, depois que você fez isso, daí tenta pegar, não precisa nem ser a arma toda, mas pega peças específicas e tenta daí aprender a parte de textura, aprende como é que coloca uma iluminação ali, e exporta isso e pronto, você tem um projetinho fechadinho, pequeno, porém fechadinho, né? E depois quando você começar a pegar a malevolência ali do negócio, você começa a ser mais ousado nas coisas que você quer fazer. Sim. Eu acho que o processo para você começar é você sempre tentar fazer um projetinho, sabe? Pensar assim, é o que o Mu falou, eu vou fazer um mini projeto, sabe? Eu vou modelar a casa do Mestre Kami, sabe? Tipo... E daí eu vou fazer uma texturinha nela, sabe? Jogar uma texturinha sólida verde, marronzinha, vermelhinha pros telhados, sabe? A palmeira no fundo e já era, sabe? E vou botar uma luzinha nisso.
Já era. Sempre, eu acho que o importante é sempre você se botar um projeto pra finalizar. Que você olha assim, nossa, isso dá uma imagem final. Sim. Ponto. Você sabe apertar o botão de render lá, você sabe fazer o basiquinhozinho de textura e já era, sabe? Então é sempre tentar finalizar os projetos. Acho que isso é muito importante, sabe? E botar vários projetos curtos, sabe? Não coisas gigantes, vou fazer uma parada. E tentar fazer coisas que não levam mais de, sei lá, uma semana, sabe? Ou às vezes um dia até. Sim. 2, 3 dias depois você já tá pegando o jeito, sabe? Pra você ganhar ânimo que você tá fazendo mais coisas e tá explorando mais o software de maneiras diferentes. Ó, só pra não dizer, eu já falei 10 vezes no podcast, mas pra confirmar pra você mais uma vez, não aprenda todas as ferramentas. Aprenda o mínimo e faça o máximo com o mínimo, tá? Exato. Não é prova de vestibular de quem sabe mais ferramenta, sabe? É pra você se expressar no software, então não esquece disso. Porque senão o software pode ficar, tipo, muito assustador pra vocês, sabe? Acho que de conselhos gerais que eu posso dar é esse, sabe? Ter uma abordagem mais geral de tentar fazer projetos e também tentar fazer os projetos com o mínimo de ferramentas possíveis, sabe? E pergunta pras pessoas, tira dúvida, entra dentro das comunidades, sabe? Importante. Sabe? Entra dentro das comunidades, entra dentro dos grupos e fala com as pessoas, ou veja uma pessoa que você sabe que manja, manda dúvida pra gente, sabe? Adiciona a gente aí, manda dúvida. Ô, Gustavo, como é que eu faço isso? Ô, Murilo, como é que eu faço aquilo? Exatamente. Uma coisa que quando a gente tá começando em qualquer, seja a área artística que for, a gente... Tem muita dúvida. A dúvida com certeza existe, né? Mas eu diria que a gente tem muito medo de perguntar, sabe? E eu acho que a grande maioria da nossa comunidade quer muito ajudar as pessoas, porque depois que a gente tá lá na frente, a gente sabe que a gente deveria ter perguntado quando a gente começou, então a gente é mais receptivo pra ajudar pessoas. Então, nunca deixem de perguntar. Então, acho que pra fechar, vou reforçar mais uma vez, experimente coisas diferentes, experimente devagar, aos poucos, você não precisa ir full software, aprender todos, vai devagar, aprende um de cada vez. Depois que você pegou um, baixa outro só pra você ver qual é, porque às vezes você descobre um que você vai mais rápido, ou você baixa um e fala, pô, realmente aquele outro software é muito melhor, então eu vou continuar e aprender mais sobre ele. Então, é isso aí. E tutoriais infinitos na internet, de graça. Aqui no canal da Revo já tem 1 milhão. E se você quiser saber a introdução também, a gente tem cursos disso, sabe? Também tem. A gente vai ter um curso incrível do Ivan aí, que é curso de introdução ao Blender, o curso mais amado de Blender da face da Terra, antes mesmo dele ter a primeira turma. Já tem uma fila de espera pro curso, sabe? Antes dele existir, já tem muita gente querendo fazer, porque é um curso que tem uma abordagem de meio que ensinar, meio que nessa abordagem que eu falei, usar o mínimo de ferramentas pro cara fazer o máximo. Então você tem lá um projeto de uma cozinha que o Ivan fez a partir de um concept art, e os alunos vão sair da base até a imagem final nesse curso. Muito bem. Venha passar as férias aqui em Curitiba. Agora que nós chegamos ao final, quero saber se você está mais predisposto a aprender um 3Dzinho. Se você ficou com vontade de pelo menos ver um videozinho de 3D, eu já fico satisfeito. Então diz aí pra gente se você já quebrou essa barreira. Se você é um artista 2D e já quebrou essa barreira com 3D, eu quero saber. Se você é um artista 3D e você tinha medo no começo, eu quero saber também. Mas é isso aí, essa sala 1604 vai ficando por aqui hoje. Recado final só, lembre que você é um com 3D. O 3D é um com você. Então tá bom. Não deixe de deixar um likezinho onde quer que você esteja ouvindo, deixa seu comentário, manda pro seu amiguinho que você quer que ele faça 3D, ou se ele é muito preconceituoso, manda pra ele. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou, galera. A gente se vê semana que vem. Viva o 3D.